a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye to Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe, o Phelps. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Primeira Guerra Mundial, a visão Phelps histórica. Hoje é a segunda parte do intitulado O Tanque dos Sonhos. Para quem não sabe, a primeira parte nós focamos na história de dois tanques muito curiosos, o Bursting do Império Austro-Húngaro e o Kriegwagen do Império Alemão. A segunda parte, ou seja, o que falaremos agora, será focada nos tanques desenvolvidos pelo Império Russo entre 1914 e 1917, antes da Revolução Comunista. E detalhe pessoal, nesse vídeo nós iremos falar de 3 veículos, sendo que 2 chegaram a ser desenvolvidos na fase de protótipo e um permaneceu no imaginário humano, ou seja, nunca saiu da prancheta. Três anos antes da Primeira Guerra Mundial, em 1911, o tenente austro-húngaro Günther Adolf Bursting estava apresentando ao Ministério de Guerra austro-húngaro o projeto do tanque Bursting Motorgeschütz, como foi apresentado no vídeo 1. Mas infelizmente o próprio Império Austro-Húngaro como o Império Alemão negaram o seu projeto. E um fato curioso é que como o jogo viraria, afinal de contas, eles acreditavam que tanques não iriam empacar no futuro, e quando a guerra começou eles olharam bem e pensaram: precisamos de um veículo, e de preferência algo que seja mais resistente do que qualquer carro blindado e mais forte do que qualquer cavalo. Então começa uma corrida para produzir o primeiro tanque. Quando a guerra eclodiu em agosto de 1914, o engenheiro aeronáutico russo Alexander Porokhoshkovskov ele se ofereceu simplesmente com o propósito de construir um veículo capaz de andar em qualquer terreno. Esse veículo se tratava primeiramente de um tanque formado por um único motorista cuja velocidade chegaria a 42 km/h. Ele deu o nome desse veículo de Vezdekot, que em russo significa veículo para todo o terreno ou também vai em qualquer lugar. Pessoal, desculpa eu olhar as minhas colinhas, mas tem nomes russos que simplesmente não dá para a gente ficar decorando na cabeça o seu significado e como dizer eles de forma correta. Veículo leve, pequeno, para apenas um único tripulante. Como muitos tanques da época, ele tirou as esteiras do trator Holt e inseriu nele. Era um veículo rápido, 42 km/h, e isso no seu protótipo. O que mais que eu posso dizer a respeito dele, pessoal? Ele teria um peso de 4 toneladas, uma blindagem de 8 mm, bem pequena se você parar para perceber, comprimento 3,60 m, largura de 2 metros e altura 1,50 m, sendo que ele teria um motor de 2 cilindros com potência de 10 cavalos. Ele foi um tanque que, embora ele tenha sido desenvolvido apenas para testes, a princípio ele demonstrou certo sucesso em estrada pavimentada. Mas, pessoal, na hora que ele foi ser testado em terreno acidentado, a situação mudou. O que acontece? Protótipos são feitos com equipamentos de segunda qualidade, digamos assim. E as rodas desse tanque protótipo começou a meio que ficar atolada em certos terrenos e logo atraiu a decepção por parte do Ministério Russo. Os russos simplesmente olharam e disseram: não podemos mais avançar com esse projeto. Começou esse projeto em 1914, começou a produzi-lo em 1915 e o projeto paralisou em 1916.
O que aconteceu com esse protótipo, vocês devem estar se perguntando. Ninguém sabe, ele se perdeu. E outra coisa é que os projetos originais, fotos e registros em vídeo desses testes simplesmente se perderam também devido à Revolução Russa que ocorreria em 1917. E um detalhe, pessoal, embora esse tanque tivesse um único, digamos, integrante, ele seria um motorista barra artilheiro. Afinal de contas, o propósito era inserir nesse veículo uma pequena torre com uma metralhadora. Mas a fase inicial, ou seja, o protótipo, não chegou a ter essa metralhadora. Era apenas com o propósito de experimentar o veículo em movimento. Tanto que o protótipo era apenas o corpo em si, não tinha a cabeça. No mesmo ano em que o tanque Vezekod era aprovada e sua produção era licenciada para a fase protótipo, um grupo formado pelos seguintes engenheiros: Nikolai Lebedenko, Nikolai Zudovsky, Boris Stekin e Alexander Murkelin, lançaram também em mãos um projeto de um tanque que chamaria a atenção de muitos pelas suas características incomuns. Esse tanque foi chamado de tanque Kaiser, que para quem não sabe significa tanque imperador. Ao contrário dos demais tanques, o tanque Kaiser ele tinha a ausência de esteiras. Tanto que sua característica física era de um triciclo. Para quem não sabe, triciclo é aquele veículo de 3 rodas. Mas vocês devem estar se perguntando, como é um veículo triciclo? Primeiramente, o tanque Kaiser ele teria 2 rodas na frente e uma atrás. As 2 rodas na frente, o seu raio era de 9 metros. Enquanto sua roda traseira tinha exatamente 1,5 metro de altura. E o seu corpo, é claro, ficava no meio. Imagine o corpo, rodas na frente e rodas atrás. Parecia meio que um brinquedo de criança, se assim posso dizer. Seu armamento principal era um canhão de 150 mm e ele ficaria suspenso em uma torre a aproximadamente 8 metros de altura. Havendo também possibilidade de adicionar 2 canhões nas laterais desse tanque e metralhadoras ao seu redor para proteger os demais partes do corpo do veículo. O formato de triciclo facilitaria que o veículo se locomovesse mais facilmente entre obstáculos e determinados terrenos. No entanto, pessoal, essa ideia não foi para frente. Afinal de contas, foi feito um protótipo, mas durante a fase de testes, as rodas simplesmente atolaram em terreno fofo e o veículo acabou sendo abandonado. A última vez que ele foi visto foi em 1923, a 60 km de Moscou, onde ficou atolado durante os testes no período de 1915 e lá permaneceu abandonado. Após a queda do Império Russo e com a ascensão do governo comunista, o veículo simplesmente foi retirado do local e foi sucateado, ou seja, foi desmontado e suas peças vendidas. Agora uma breve ficha técnica para vocês. A tripulação seria composta de 10 a 15 membros. A sua altura era de 9 metros, largura 12 metros e comprimento 17 metros e 80. Peso 60 toneladas no seu formato original. No entanto, o protótipo chegou a 40 toneladas. Sua blindagem era de 10 milímetros. Frente, lateral e traseira, e a torre do canhão seria de 8 mm. O motor seria 2 Sunban Maori 2 de 240 cavalos, ou seja, pessoal, o motor não ficaria no tanque em si, mas nas 2 rodas dianteiras, um motor para cada roda. E sua velocidade chegaria de 17 a 10 km por hora.
É possível você encontrar ainda fotos desse tanque, afinal de contas ele foi construído, ele foi testado e fotos foram tiradas dele. No entanto, pessoal, um fato mais curioso é que esse veículo inspirou novamente aquele game visto no vídeo 1, o Toy Soldiers. Ele faz uma aparição também. Ou seja, o que eu acho impressionante nesse jogo é que ele coloca em ação tanques que foram criados e no entanto nunca foram desenvolvidos. Isso permite dizer, pessoal, eu recomendo um dia vocês procurarem esse game e até mesmo jogá-lo. Você pode achar ele meio bobo, mas é um jogo que irá ensinar muito para você a respeito da guerra e mostrar as características de seus veículos e armas. Enquanto os tanques Vezdekod e o Kizer eram aprovados pelo Ministério de Guerra russo e iniciado sua fase de protótipo, o engenheiro naval Vasily Mendeleev planejava o seu próprio tanque, o tanque Mendeleev-Rybinski, que se em caso tivesse sido construído, seria o tanque mais revolucionário para a sua época. Com uma velocidade de 24 km por hora, com um potente motor a gasolina, esse tanque teria tanques reservas e teria um motor de 4 marchas. Na época, pessoal, o tanque Malemar tinha uma marcha. Ele estava construindo um tanque que seria possível aumentar a sua velocidade em combate. Outros fatos curiosos é que ele era extremamente pesado devido à sua blindagem. Vou citar aqui para vocês. A blindagem dianteira era de 150 mm, enquanto laterais, traseiro e teto seria de 100 mm, e o seu peso bruto era de 173 toneladas, chegando quase a nível do Kühlwagen alemão. Seu armamento, pessoal, primeiramente na parte entre o meio e a traseira do tanque, na parte de cima, ele teria uma torre armada com uma metralhadora cuja direção seria de 360 graus. E na sua dianteira haveria um canhão de 120 mm. Esse tanque ele seria possível andar em qualquer terreno, fora que ele poderia também ser movido por trilhos, ou seja, você poderia substituir suas rodas e esteiras por rodas que percorriam linhas férreas. Embora Mendeleev tenha projetado um tanque que seria a revolução na época, infelizmente o Ministério de Guerra negou seu projeto, alegando que o tanque iria custar muito dinheiro para ser produzido e eles acreditavam que o tanque não iria obter todo aquele resultado que eles imaginavam. Os tanques Vezdekov e Mendeleev estão presentes em alguns games se você procurar. O Vezdekov está presente no game World War I, um jogo bem antigo de PC. Raramente você vai encontrar ele por aí. Talvez você encontre na internet o baixando, sei lá. Ele faz uma breve aparição. E o Mendeleev, ele está presente no mod Battlefield 1918, uma modificação do Battlefield 1942. O que eu acho interessante, pessoal, é que esses tanques nunca chegaram a sair de protótipos, mas teve companhias, grupos de games ou equipes, sei lá, que simplesmente se inspiraram nesses veículos e chegaram a fazê-los para que o jogador tenha a experiência de tê-lo como seu próprio veículo e como manejá-lo em combate. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve virei com a terceira parte da série O Tanque dos Sonhos. Desejo a vocês muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Ajude a divulgar o canal. Tem opinião, sugestão? Comente aí embaixo. Eu estarei respondendo em breve. Muito obrigado, pessoal. Abraço a todos e fique em breve com mais um vídeo da série... It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know.